Olá, senhores, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir desse momento vou passar para vocês as principais notícias do nosso mercado financeiro, mercado corporativo aí da última semana, tá, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Lembrando, né, nosso programa todas as segundas-feiras às 13 horas, programa inédito aqui. E depois lá no nosso canal do YouTube, Resenha de Mercado JF, segue lá, nós estamos em todas as redes sociais, tá, pessoal? Segue lá, Resenha de Mercado JF, JF de João Fernando, vocês podem seguir lá, nós estamos em todas as redes sociais, 19 horas sai esse mesmo vídeo, sai inédito aqui, todas as segundas-feiras, às 13 horas na estúdio, e depois lá no nosso canal do YouTube, às 19 horas, sai o nosso vídeo lá. Lembrando, tá, pessoal? Também não se esqueçam de se inscrever nos canais da Estúdio, né? Estúdio 92, né, de Cascavel. No Facebook, né, no Instagram, a gente é muito forte no Instagram também, e também no nosso portal, né? Nós temos o portal Estúdio 92, onde lá tem matérias variadas de todos os segmentos, política, economia, geopolítica, enfim, né? E a gente também tem os nossos artigos a cada 15 dias, sai lá no portal da Estúdio. E se você quer ser o nosso patrocinador do programa, entre em contato, né, com o comercial da rádio ou o comercial, né, do Resenha de Mercado, né, WhatsApp 45 30 37 24 33. Vamos lá, pessoal, dados os recados de sempre aqui, vamos falar de mercado, né? Como é que foi a tua semana? Comenta aí nas redes sociais, como é que tá sendo o ano de 2025, né? Será que a inflação no supermercado foi realmente só de 8%, como estão falando aí nos alimentos, né? Somente 8%? A gente sente muito mais, né? A gente sente que a inflação está muito maior. Então comenta aí, compartilha também. Pessoal, obrigado aí pelas mensagens que eu recebo todas as semanas de vocês aí, falando do programa, gostando do programa, falando que o programa é bem entendível, né, pessoal? A gente fala de uma maneira aqui, realmente, de uma pessoa que está no mercado, que está no varejo, que está na indústria, né, 25 anos aí de varejo, então, e estudando mercado financeiro também. Bora lá, pessoal, vamos falar um pouquinho do mercado aqui. Eu já vou falar algumas notícias para vocês e, como sempre, aqui fazendo um overview aqui sobre como performou o mercado brasileiro, né? O mercado de Bitcoin e o mercado americano. Vamos lá, falando de Ibovespa, tá? Sempre faço essa pergunta para vocês. Pessoal, Ibovespa é 150 mil pontos este ano, ou é 100 mil pontos este ano? Conta para mim aí, fala o que vocês estão achando. Para mim, eu ainda tenho um viés de baixa, né? Porque eu vejo 2 anos aí bem complicados em relação à macroeconomia, por distorções aí do que o governo vem fazendo, né? Eu vejo que esse ano o governo vai ter que gastar e no ano que vem ele vai ter que gastar muito mais, porque é ano de eleição, né? E historicamente os governos gastam bastante em ano de eleição. E gastando, você sabe que a taxa de juros vai lá para cima, a inflação vai lá para cima e a nossa bolsa tende a performar menos, né? Performar bem pior quando a gente tem inflação mais alta. E veja, pessoal, olha que interessante, a bolsa americana, mesmo com eles tendo uma inflação mais alta e uma taxa de juros mais alta, a bolsa americana vem performando muito bem. E na minha concepção, qual que é a diferença que a bolsa americana vem performando, mesmo com inflação mais alta e mesmo com taxa de juros mais alta, que isso deveria impacta muito o Brasil. Quando a gente tem uma taxa de juros mais alta e uma inflação mais alta, a nossa bolsa apanha bastante. E por que a bolsa americana está performando, mesmo com os ativos sendo impactados? Pessoal, eu vejo um motivo lá. Primeiro, crescimento real, tá? Mesmo com inflação, mesmo com o governo ter feito benesses aí no C19, a gente tem um mercado lá fora que ele cresce, né? A gente vê um PIB americano que cresce, mas ele cresce em cima de criação de riqueza, né? Não que o governo não seja assistencialista lá, ele é também, mas eu vejo que é uma economia que realmente as empresas crescem muito, né? As empresas crescem por elas mesmas, né? Por um crescimento de riqueza que o próprio povo americano cria. E aqui, o que eu vejo, principalmente no varejo, tá? Eu vejo que as empresas, elas dependem muito de ações do Estado para que elas e poucas empresas venham crescer. Então, mesmo o Estado americano tendo uma inflação mais alta e uma taxa de juros mais alta, o Ibovespa vem performando, as empresas vêm crescendo. Claro que teve empresa lá que quebrou, teve empresa lá que
teve problema de alavancagem, porque quando a empresa é muito alavancada, isso acontece muito no Brasil, as empresas são alavancadas e não tem caixa, tem uma dívida muito alta em relação ao que elas produzem, quando a taxa de juros aumenta muito, o ganho dessas empresas cai muito, né? E muitas vezes fica negativo. A gente vê empresas hoje brasileiras que elas não conseguem, o ROIC dela, né, o retorno sobre o capital investido, eles não conseguem ter uma performance positiva em relação à alavancagem que ela tem, ou seja, em relação ao juro que ela toma fora para se financiar. E daí o que acontece? Essa empresa acaba quebrando. Lá nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, mas não é geral. O mercado lá depende muito menos de ação do governo. Na verdade, lá o governo atrapalha muito, aqui atrapalha também. Porque quando a gente acha que o governo está tomando uma medida ajudando o mercado, na verdade, ele está tomando uma medida que ele não consegue medir a consequência, né, de repente até dessa boa intenção, a consequência lá no futuro, né. Tinha um grande economista, se eu não me engano é Karl Menger, né, me corrijam aí, que ele falava, né, das consequências não previstas, né, das atitudes do Estado, ou seja, o Estado toma uma atitude querendo ter um resultado, só que eles não conseguem prever o que vai acontecer com aquele resultado. E na maioria das vezes, o que acontece são coisas ruins. A gente tem vários e vários casos, por exemplo, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, a própria China, né, Taiwan, Singapura, né, que são países em que o Estado realmente teve uma participação muito grande no desenvolvimento do país, tá, pessoal? Isso é uma coisa que não tem como discutir. Só que o problema nosso aqui, eu já falei em outros programas, os nossos políticos, eles não têm maturidade, eles não têm competência, né, para gerir as coisas que são do Estado. Realmente, eles não pensam em desenvolver o nosso país. E quando eu tô falando, eu não vou generalizar, mas é 99,9% dos nossos políticos. Por exemplo, o nosso programa não é um programa político, mas uma coisa que eu já comentei com vários políticos, vários deputados, eu sou totalmente contra um deputado ter verba, um deputado levar dinheiro para um município ou para um estado. Eu sou totalmente contra. Deputado não deveria fazer isso. Deputado, ele deveria legislar, né? Ele deveria criar leis e ele deveria fiscalizar os outros, né, o executivo. Era isso que ele deveria fazer. Deputado não tinha que ficar pegando emenda, pegando dinheiro, pegando orçamento e trazendo para estado e município. Não deveria, porque isso vem com viés. Ele vai entregar o dinheiro para aquelas pessoas que vão ajudar ele. Então não deveria. O dinheiro deveria ser feito aquilo que o Paulo Guedes propôs, mas vai ser muito difícil implementar no Brasil, que era deixar a maior parte do dinheiro nos municípios, depois estado, depois União. Não fazer o que é feito. Você manda lá tudo para a União e depois eles distribuem do jeito que eles querem lá, fazendo conchavo. Sou totalmente contra isso. Isso prejudica demais o nosso país. Né? Eu estava vendo uma matéria esses dias, por exemplo, o estado de São Paulo, a cada R$ 100 que o estado de São Paulo manda para Brasília, né, para a União, volta menos de 50 para ele. Né? E tem estado do Nordeste que a cada R$ 100 que ele manda, volta 150. Eles produzem menos e eles recebem mais. E aí você fala assim, mas tem que ajudar. Até quando? Até quando? Porque esses estados não se desenvolvem. Isso não deu certo. E nunca vai dar certo. E os nossos políticos, eles não tomam atitude. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, que eu gosto de falar muito aqui, eu não sou fã dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um monte de defeito também, pessoal. Só que a gente tem que olhar as qualidades. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem os condados, que são onde os municípios, as pessoas da comunidade veem onde vai o dinheiro. Por exemplo, se você tem um condado lá, uma cidade, onde tem mais idosos, você não tem que gastar mais dinheiro, por exemplo, com educação infantil. Por exemplo, você pode gastar mais dinheiro com qualidade de vida para os idosos. Contrapartida, um lugar que tem mais criança, você pode investir mais no ensino fundamental, né, em vez de investir mais na faculdade. Então, esses condados, eles veem qual é a necessidade deles, a própria comunidade, e eles investem esse dinheiro. E funciona muito bem. Tem erro, tem falha, tem corrupção? Tem, mas a proporção é muito menor. Aqui no Brasil, não. Um burocrata, um deputado tá lá em Brasília, pegando dinheiro lá e trazendo para cá. Gente, nós chegamos no absurdo de cada deputado deter um orçamento. Veja, eu não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas cada deputado no Brasil, e a maioria deles não vão... Não, tem exceção, né? Mas 99% deles não tem competência deles é zero, eles pensam só neles, tá? Cada deputado desse tem um orçamento na mão. Veja o poder que esses caras têm, gente. E a gente não faz nada. Ou seja, a gente elege esses caras não fazem nada. É muito melhor para eles ter esse dinheiro na mão, porque eles vão fazer conchavo para ser reeleito. Né? Porque a primeira prioridade do político é ser eleito, a segunda é ser reeleito. Então,
Existem essas distorções e a gente tem que mudar esse tipo de coisa no Brasil. O nosso problema é estrutural. A gente não vai conseguir mudar nada se a gente não mudar a nossa forma de política no nosso país. Tá bom? Mas vamos voltar lá, pessoal, que eu acabei devagando aqui e acabei falando outras coisas aqui. Vamos lá. Então, Ibovespa, uma alta aí nos últimos 5 dias de quase 3% e no ano quase 7% de alta no Ibovespa. Será que é hora de investir nas empresas brasileiras? Já que já passou da hora, será que agora é 150 mil pontos? Não sei, me responde aí. Eu continuo com a mesma tese, não é nenhuma recomendação. É pegar a oportunidade agora do dólar caindo e dolarizar cada vez mais o seu patrimônio, tá bom, pessoal? Já falei aqui em outros programas, a Bolsa Americana é mais de 60% do mercado de capital mundial. Então, na minha concepção, mais de 60% dos seus investimentos tem que estar neste mercado. Falando um pouquinho, então, de SP500 agora, né? O SP500 aí com praticamente no 0 a 0, 6.114 pontos, com uma alta aí de 1,13% no ano, tá? No ano não, na semana. E no ano, quase 7% de crescimento. Isso mesmo, perdão, pessoal. 4,19% de crescimento no ano, o SP500. Tá? E falando um pouquinho de dólar aqui, dólar vem derretendo aí, né, no começo do ano, e todo mundo perguntando por que o dólar está caindo. Pessoal, na minha concepção, duas coisas, tá? Trump, ele implementou as tarifas que ele dizia que ia implementar, mas não foi tão rigoroso como todo mundo achou que ele ia ser. Então, assim, as tarifas estão acontecendo, mas ele está renegociando muita coisa. Então, uma das coisas eu acho que o dólar está caindo por causa disso, tá? Emergente, eu estava vendo a notícia também. O real é a moeda mais tradeada depois do dólar, tá? Moeda mais tradeada depois do dólar. Pode ser um sinal de que o gringo venha para o país, tá? A gente vê que está entrando fluxo de novo, tá? Mas como eu falo para vocês, pode ser uma boa? Pode ser uma boa, não é uma recomendação, mas eu ainda vejo mais vantagem lá fora com tudo aquilo que o Trump vai fazer nos Estados Unidos. Lembrando, tá? O Trump agora ele tem o Congresso ao seu favor. Os deputados e os senadores, ele tem a maioria ao seu favor, tá? Então o dólar vem derretendo. E o segundo ponto, né, é que o dólar no final do ano chegou a quase 6,30 e muita gente está realizando. Quem trabalha com trade, quem faz swing trade, né, que é aquelas posições de médio prazo, né, nós temos o day trade, que é curto prazo, que é diário, né, nós temos o swing trade, que são operações de médio prazo, 2 dias até, sei lá, 2 meses, 3 meses, e nós temos o buy hold, que é aquilo que eu pratico, né, que são operações que você leva para a vida toda, que é o pensamento de sócio, que é o pensamento que eu tenho, aquilo que sempre deu certo para mim, e quem tá lá na comunidade, entra na nossa comunidade, tá? Na nossa comunidade Resenha de Mercado, é só ver a rede social que você tá vendo esse vídeo, ou o corte desse vídeo, você entra lá na nossa comunidade, essa comunidade é fechada, tá? Manda para mim o convite lá, que eu mando o link para você entrar na nossa comunidade, a gente fala bastante sobre esse estilo de investimento, tá, pessoal? Então vamos lá. Na semana, queda de 1,75% e no ano, queda de quase 8%. Então, assim, Trump falou que ia fazer e está fazendo menos, né? Estamos menos assustados com ele. E outra, também, muita gente aí fazendo swing trade também realizando aí. Quem estava com dólar lá, o dólar chegou a bater 6,30 e agora o pessoal começa a realizar, começa a vender dólar, tá? Que não é minha concepção, não é nenhuma recomendação. Na minha visão, o dólar caindo é mais oportunidade de você comprar dólar, né? Então, vamos falar um pouquinho agora de Bitcoin. Bitcoin, né, americano, praticamente nos últimos 5 dias aí no 0 a 0, 97 mil pontos, e no ano, né, uma alta aí de 4,60 no ano, 97.765 mil pontos. Pessoal, estão falando aí que Bitcoin é 200 mil dólares em 2025. O que você acha? Eu acho que pode acontecer, como não pode acontecer. Na minha concepção, vejo o Bitcoin daqui 10 anos, daqui 15 anos, continuo comprando todos os meses, não é nem recomendação. Quer saber como você faz isso? Entra lá na nossa comunidade. Fundos imobiliários, tá, pessoal? Os fundos imobiliários aqui com praticamente também no 0 a 0, né? 3.018 pontos na semana. E no ano, né, uma queda aí de quase 3,5%, né? 3,18%. Fundos imobiliários, nenhuma novidade, né? Eu vou passar aqui uma tese do fundo imobiliário para vocês hoje, mas nenhuma novidade, continua caindo. Selic se mantendo alta, fundo imobiliário continua caindo. Fundo imobiliário caindo, eu vejo uma baita oportunidade de comprar pedaço de um imóvel com um desconto gigantesco, tá? E aí, pessoal, vamos começar com as nossas notícias da semana aqui, né? Notícia da semana, né? Fala de Lula sobre deixar de comprar produtos caros vira meme.
Isso aqui, né, pessoal? Isso aqui o pessoal falou bastante aí na semana passada, né? A fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Sobre evitar comprar produtos considerados caros para controlar os preços dos alimentos virou um meme nas redes sociais. O caso foi dito, né, durante uma entrevista a rádios baianas Metrópolis e Sociedade da Bahia. Lula declarou, abre aspas, controlar o bolso era uma das coisas mais importantes para controlar os preços. Se você vai ao supermercado e desconfia que um produto está caro, você não compra, disse o petista. Ele afirma que dessa forma os vendedores serão forçados a reduzir os preços para evitar perdas. E aí, pessoal, olha só que coisa interessante. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Vamos falar de supermercado. Pessoal, quanto vocês acham que é a margem líquida de um supermercado? Quanto vocês acham que o supermercado tem de margem líquida? Quanto vocês acham? Se você pegar hoje Grupo Pão de Açúcar, se você pegar hoje o Carrefour, se você pegar hoje Grupo Mateus, se você pegar, por exemplo, a Droga Raiazil, que é a Droga Raia, essas empresas de varejo, pessoal, empresa alimentícia, eles chegam a ter margem líquida, que é quanto sobra líquido para eles, 1,2%, 2%. O cara vende lá 2 bilhões para sobrar lá 200 milhões de reais. Mas é muita coisa, ou 20 milhões de reais. É muita coisa. Você pensa que é muita coisa. Gente, não é muita coisa. Olha a operação desses caras. Olha quantas lojas esses caras têm que ter. E você acha que realmente é o patrão, é o dono, é o supermercadista que está querendo ganhar dinheiro em cima? Vocês acham mesmo que é isso? Respondam para mim. Quanto que o governo lucra de imposto em cima de uma empresa dessa? 30%? A média ali, 34%? Quanto vocês acham? Quanto vocês acham que um governo lucra? Gente, você pega, por exemplo, hoje o Pão de Açúcar, tá? A margem líquida dele é negativa. Você pega o Carrefour, a margem líquida dele hoje é 1%. O governo pega 30 impostos sem risco nenhum. E daí o malvado é o empresário? Vocês têm certeza? Vocês têm certeza disso? Então a gente tem que começar a entender as coisas, né? Esse negócio de ficar jogando como se o maldoso sempre fosse o empresário, o supermercado, as pessoas que querem ganhar em cima da população. Um supermercado hoje, a margem é 3%, o mercado pequeno, 4%. O Estado leva 34% diretamente, tá? Fora os impostos indiretos. Você acha que realmente o problema são os empresários? Para vocês pensarem aí. Vamos lá para a nossa próxima notícia aqui, pessoal, que tem bastante coisa também. Aqui eu queria falar com vocês, tá? Sobre o fundo imobiliário, o MELI 34, tá? Já deve estar aparecendo para vocês aí. Pessoal, olha só que interessante essa matéria. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Os cotistas do fundo imobiliário, a Aliança Trust Renda Imobiliária, tá? É o ALZR11, pode esperar um incremento nos seus dividendos e o rendimento dos dividendos, né, recebido. Após uma operação envolvendo, tá, o inquilino Mercado Livre, tá? MELI34, que é o ticker na Bolsa de Valores. As cotas até chegaram a subir 1,5% na quinta-feira, dia 13, tá? Batendo o preço máximo diário de 99,29%. Pessoal, e aqui ó, tá? Fundo imobiliário pagará dividendos provenientes do Mercado Livre. Mercado Livre tá entrando ali no fundo imobiliário, né? Como inquilino, né? E o que acontece, pessoal? Esse aqui é um fundo imobiliário que eu já vim falando para vocês, um fundo imobiliário de laje corporativa, né? Aliás, de laje de last mile. E na minha visão, pessoal, esse aqui é um fundo imobiliário muito interessante, tá? Não é nenhuma recomendação, tem outros, pesquisem outros fundos imobiliários de last mile, que são aqueles fundos imobiliários que geralmente Mercado Livre aluga, Grupo Pão de Açúcar, né? Grupo Mateus, que essas empresas locam para fazer distribuição de produto. E veja, pessoal, o e-commerce no Brasil está crescendo demais. O nosso e-commerce está crescendo muito. E o que isso quer dizer? Que nos próximos anos, esses galpões logísticos,
eles serão muito disputados. E o que acontece? Esses galpões logísticos sendo muito disputados, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Aumentar o valor deles. As pessoas vão pagar mais, isso vai valorizar mais, isso pode pagar mais dividendos para vocês. Uma coisa que vocês têm que cuidar, tá? Uma coisa que vocês têm que cuidar bastante. Quando você for ver um fundo imobiliário, tá? Quando você for ver um fundo imobiliário, o que você tem que perceber? Quantos inquilinos ele tem? Ele não pode ser concentrado, tá? Ele tem que ser um fundo imobiliário com mais de pelo menos aí, mais de 4, 5 galpões, para você não ficar concentrado num galpão só ou em poucos inquilinos. Só para vocês terem uma ideia, ó, esse fundo imobiliário, o P por VP, que é o preço sobre o patrimônio, o valor patrimonial dele, ele está sendo negociado a 0,96. Ou seja, ele está negociado a um pouquinho menos, quase 1% a menos, né, ou 0,5% a menos do que ele vale. Então ele está sendo negociado praticamente aqui num preço justo. Mas hoje tem outros fundos imobiliários, que são fundos imobiliários de galpões logísticos, né, de last mile que a gente fala, que estão sendo negociados lá a 80% do que eles valem, 70% do que eles valem. Não é nenhuma recomendação, mas é uma coisa que eu estou olhando muito aqui no Brasil, porque o e-commerce no Brasil, ele não está nem numa proporção de 50% daquilo que ele pode ser. Ele pode crescer muito no Brasil. Ele vai duplicar, triplicar, quadruplicar no país. E quando isso acontecer, essas empresas vão precisar cada vez mais desse tipo de galpão logístico para poder fazer entrega. E aí a gente cai na tal da demanda e da oferta. O que acontece? Não existe mais lugares para construir esses galpões, né? Esses galpões que já estão estabelecidos, a tendência deles é se valorizar muito. Então, não é nenhuma recomendação, mas de repente é um baita investimento, é uma coisa que eu estou olhando, que eu estou investindo aqui no Brasil, tá bom? E aqui, pessoal, uma outra notícia, né? Carrefour planeja fechar capital e ações no Brasil dispara. Lembra que eu falo para vocês, pessoal, já falei várias vezes aqui no programa para vocês, que toda crise, ela traz consigo oportunidade, e que a palavra crise em chinês é um misto de oportunidade e perigo. Eu falo isso para vocês. Quem tem dinheiro, faz dinheiro. Quem está preparado para as oportunidades, né, acabam colhendo. E o que aconteceu? O Carrefour, né, vocês sabem, a empresa que tem o capital aberto na bolsa, e as ações vêm caindo muito. Por quê? Porque as empresas de varejo vêm apanhando muito no Brasil por causa da alavancagem, nossa taxa de juros, enfim. E o que aconteceu? O grupo Carrefour, ele tá vendo hoje que pelo valor que a ação dele é negociada, hoje, se eu não me engano, tá, me corrijo aí, tá 4, 5 ou 7 reais, e ela chegou, o IPO dela foi feito a 15 reais, o que acontece? As ações estão tão baratas que o próprio supermercado fala assim, gente, vamos recomprar as nossas ações, fechar o capital, né? Não precisamos mais pagar acionista, fechamos o capital, a gente vai gerir o mercado. Quando o mercado começar a evoluir de novo e a gente vê que dá para fazer um outro IPO, né? Eles vão fazer uma OPA. A IPO é quando você abre o capital e a OPA é quando você fecha. Então vamos fazer uma OPA, vamos fechar o nosso capital, recomprar todas as ações, fechar o capital. Quando o mercado começar a aquecer de novo, nós vamos lá e fazer um outro IPO. Então eles fizeram a IPO, venderam ação por 15, estão recomprando por 10. Aí quando o mercado melhorar de novo, eles refazem de novo, vende por 15, entendeu? Muitas empresas vão fazer isso no Brasil. Quem tiver caixa, quem tiver condição de financiar, de financiar a dívida e fazer essa recompra, vai fazer. Então, quando o gestor, quando você vê essas oportunidades, quando você tem cabeça e você tem as ferramentas certas, e veja, você que é gestor, você que é empreendedor, você sabe que agora, com esse mercado que a gente tem hoje, vai abrir muita oportunidade, mas para quem tem conhecimento, porque as tuas oportunidades são do tamanho do teu conhecimento. Para quem tem conhecimento, não existe informação ruim, existe apenas informação. Então, o Carrefour parece que ele pode fechar o capital dele. Aí eu vi essa semana um gestor falando, isso é sacanagem com os minoritários, isso é sacanagem com o pequeno investidor, você não pode investir em empresas de... Gente, eu respeito, discordo totalmente. Tá na regra? Quando o cara foi lá e comprou a ação do Carrefour, né? Não tá na regra? Ele não pode fechar o capital? Não tem o risco? Então ele não tem nada de errado. Ele não tá fazendo nada de errado. Ele tá jogando o jogo. Ele tá jogando o jogo, eu acho certíssimo. Se o cara tem poder de ir lá fechar, eu faria a mesma coisa. Ninguém tá enganando ninguém. Quando você comprou ação, você sabia que o mercado pode ser fechado. Que eles podem comprar. Eu não vi o free float agora deles aqui, eu vou olhar depois e até trago para vocês no próximo programa. Mas assim, cara, né? Eu não vi o tag along dele, se é de 100%, 80%, não vi também, né? Mas eu acredito que deve ser de 100%, né? Mas assim, pessoal, é o jogo, é o jogo.
quando você entra no jogo, você tem que saber as regras. As regras são claras, entendeu? Então, sim, eles pegaram a oportunidade e estão rentabilizando com elas. Vamos lá, vamos passar, pessoal, o resto Aqui eu quero falar um pouquinho do mercado corporativo com você. Então aqui, ó, Estados Unidos compram 17% do etanol exportado pelo Brasil. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente também teve essa semana aí, esse negócio de rolo, que o Trump tá colocando tarifa aí no aço brasileiro, né, vai prejudicar. A gente tem, se eu não me engano, a Gerdau, né? A Gerdau tem planta nos Estados Unidos, então ela não vai ser afetada porque ela produz aço nos Estados Unidos, e é isso que o Trump quer. O Trump quer reindustrializar o mercado americano, e eu vi um monte de gente falando mal do Trump essa semana, falando que, os Estados Unidos fala de livre mercado, mas aí tá colocando tarifa, isso não é livre mercado. Pessoal, só uma coisa que vocês têm que entender, tá? Só o etanol. O etanol, nós exportamos para os Estados Unidos, tá? Com uma tarifa de 2%. Quando eles importam para nós, a tarifa é 18%. Então, assim, o que o Trump está fazendo? E ele já falou isso no último mandato dele, ele disse isso, falou, olha, eu sou totalmente a favor do livre mercado, mas desde que o livre mercado seja para os dois lados. Porque o que acontece? Os Estados Unidos, em relação aos outros países, tá? Os Estados Unidos é o segundo maior importador do Brasil, né? O Brasil, os Estados Unidos é o segundo país que a gente mais exporta produto. E o que acontece? Juntando todos os países, os Estados Unidos cobra muito menos taxa alfandegária do que ele paga para os outros países. O que o Trump está fazendo? Ele está simplesmente equalizando. Vocês me cobram 25, eu vou cobrar 25 de vocês. Por que vocês me cobram 25? Né? E quando vocês entram aqui, eu cobro 10, eu cobro 2, que nem no caso do nosso etanol. Ele só está equalizando o jogo. Agora, uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, tá, pessoal? Livre mercado, totalmente livre, nós temos graus de liberdade econômica. Livre mercado não vai existir nunca. E nem pode existir. Nem pode existir. Eu vou falar isso em outro programa pra vocês. Mas o livre mercado 100%, você vem aqui e faz qualquer coisa, que cara, esse negócio de não tem nação, você vai lá, vende, não paga nada, não dá satisfação. Isso nunca vai existir, tá? Existe graus. A gente tem que trabalhar com graus de livre mercado. O Brasil é um país muito fechado ainda. Tem muita coisa para abrir, mas existem graus. E o que o Trump está fazendo, no fim do dia, ele está apenas equalizando. Vocês me cobram lá 50%, e quando vocês vêm para cá, eu cobro 20%. Tá errado isso aqui? Ou, né, reciprocidade. Vocês me cobram 50, eu vou cobrar 50. Vocês me cobrar 0, eu vou cobrar 0. É isso que está acontecendo. E o Brasil pode ser impactado com isso. O grande problema qual que é? A nossa relação com o Brasil, com os Estados Unidos hoje é muito fragilizada por causa da ideologia dos dois governos, né? E aqui, principais produtos trocados, tarifas aplicadas no Brasil, né? Os principais produtos aí, segundo, né, o nosso vice-presidente, que também está lá ele é gestor, se eu não me engano, na pasta de comércio, né? Ele diz aí que a gente não vai ser impactado, mas a gente vai ser impactado sim, tá? E dólar sobe para 5,77, isso aqui foi uma matéria no começo da semana, né? Após o anúncio da tarifa. Então o que acontece? O Trump, ele anuncia a tarifa, como ele fez com o México e com o Canadá, ele anuncia a tarifa, todo mundo acha que a tarifa vai explodir, vai disparar, né? Aí ele renegocia, que foi o que ele fez com o México, né? No Brasil, no outro mandato também, ele subiu tarifa, depois sentou na mesa e renegociou, e depois o dólar começa a cair, tá? Então, para quem é trade, isso aí acaba ajudando, tá? Efeito Trump para onde vai o Bitcoin, né? A criptomoeda terminou 2024 com uma alta de 180%, né? E ultrapassou 100 mil dólares, né? O que a gente pode esperar agora de 2025? Pessoal, o que a gente espera de 2025? Eu acho que o Bitcoin vai continuar subindo, tá? Vai continuar subindo. Se vai subir para 200 mil dólares, eu não sei. Se cair, para mim é bom também, que eu estou comprando mais barato. Mas a tendência do Bitcoin é continuar subindo, simples e puramente porque os estados vão continuar imprimindo moeda. E quanto mais imprimir moeda, mais vai desvalorizar as moedas fiat e mais o Bitcoin vai se valorizar, tá? Mas você tem que pensar a longo prazo. E aqui a estratégia do Trump, né? Trump afirma que taxas de juros devem ser reduzidas. E aqui, pessoal, só para a gente encerrar, uma bobagem que o Trump acabou falando, né? Ele falou que ele não ia se meter, e essa semana aí ele falou, né? A afirmação é feita em uma rede social na quarta-feira, dia 12, né? Comentários surgiram após Powell afirmar, né? Powell é o chefe lá do Fed, né? Que o Fed não apressa corte de juros, tá? A taxa de juros devem ser reduzidas, algo que andaria de mãos dadas com as próximas tarifas. Vamos ao rock and roll, América, escreveu Trump. Pessoal,
uma baita bobagem, tá? Eu acho que o presidente da República não tem que fazer esse tipo de pressão, porque ele tem poder de voz, né? Ele é simplesmente presidente da maior nação do mundo. Ele falou que ele não ia fazer isso. E o que acontece nos Estados Unidos é a mesma coisa que acontece no Brasil. A gente teve lá os resultados agora do CPI, né? Que é uma das métricas deles, como se fosse o nosso IPCA aqui, né? Eles têm 3 métricas lá, o CPI, o PPI CPI, PPI e o tem mais um lá que eu esqueci agora, né? Que vê o PPI, eu acho que é o índice aos produtores, né? Que é o índice que mostra se a mercadoria vai subir ou vai descer. E a gente teve uma alta lá bem significativa no mês de dezembro nos Estados Unidos. E o John Powell lá, que é o presidente do Fed, ele veio a público e falou que como as coisas estão, não tem previsão aí de baixar a taxa de juros. O Trump foi lá e tweetou e falou que deveria baixar a taxa de juros. Pessoal, o presidente não deveria falar esse tipo de coisa, ele não deveria se meter, ele tem que deixar lá o Banco Central fazer o trabalho dele, né? E fazer o trabalho dele como presidente. Tá bom, pessoal? Tinha muito mais coisa para falar, mas sempre falta assunto. Eu quero trazer bastante coisa para vocês, mas eu queria agradecer vocês aí por ter acompanhado o nosso programa, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar, né? Entra lá na nossa comunidade, Resenha de Mercado JF, e eu vejo vocês aí na próxima semana, a 1h da tarde, aqui na nossa Estúdio 92. Tá bom, pessoal? Obrigado pela audiência, obrigado pelas mensagens, tá? E tenham todos aí uma semana abençoada. Um grande abraço, valeu!